Gente, o que que é isso? Eu nem vou dizer o que que isso parece, porque eu vou ser cancelada, eu vou ser processada. Eu não vou dizer o que que parece isso, mas parece uma coisa que eu não posso dizer. Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Puro Suco da Militância. Hoje eu queria falar com vocês sobre como a indústria do silicone, das próteses de silicone, mudou a percepção de beleza das mulheres e da sociedade em geral, do brasileiro nos últimos anos, e como isso afeta a autoestima das mulheres e causa uma distorção de imagem. Eu vou mostrar para vocês um vídeo que eu encontrei de uma médica cirurgia plástica que fala justamente disso, sobre como as mulheres estão com uma distorção de imagem em relação ao formato natural de um seio natural e como um seio artificial foi naturalizado a tal ponto que é só o seio artificial que hoje a gente consegue achar bonito. Eu vou mostrar o vídeo dela para vocês. Ela teria seios feios se isso fosse no Brasil, mas lá fora ela é considerada linda. E sabe por quê? Porque aqui a gente aprendeu que peito bonito é aquele que bate no queixo, redondo, firme, alto, que não se move mesmo sem sutiã. Isso virou o padrão. Mas você sabia que é totalmente normal e até mesmo esperado que o volume fique concentrado mais embaixo, no que a gente chama de polo inferior. No caso da atriz, por exemplo, o polo superior é mais vazio. A maior parte da mama está na base e ela faz até aquela curvinha sobre o abdômen. E mesmo assim é uma mama lindíssima, é feminina, é natural, é saudável. Muita gente aqui chamaria de caída, de feia, de errada. Isso não é só uma opinião, é o reflexo de uma geração inteira treinada a gostar de um formato que só o silicone entrega, que é o oposto do que mais de 70% das mulheres têm naturalmente. Ou seja, o modelo mais comum foi justamente o que te ensinaram a rejeitar. O problema nunca foi o seu corpo, foi o padrão que te ensinaram a admirar. Talvez seu peito nunca tenha sido feio, você só aprendeu a compará-lo com o modelo errado. Se isso te fez pensar diferente, compartilha com alguém que também precisa se libertar dessas comparações injustas. Meu nome é Bruna Borghese, eu sou cirurgia plástica e eu não caio nesse tipo de padrão. Isso é vindo de uma cirurgia plástica, né, que a gente sabe que, desculpa se eu ofendo alguém, mas a maioria quer vender. É uma especialidade que ganha dinheiro em cima da insatisfação das mulheres. Não só da insatisfação das pessoas, mas principalmente das mulheres, porque as mulheres ainda são uma esmagadora maioria de pacientes de cirurgia plástica, né, por questões estéticas. Lógico que o cirurgião plástico também trabalha com pessoas que sofreram acidentes, né, com cirurgias reparadoras, pessoas que tiveram um problema de saúde, o próprio silicone também é usado por mulheres que tiveram câncer de mama, que tiveram que fazer a retirada do seu seio, né, e outras cirurgias plásticas também que são ligadas à reconstrução do corpo, né, à autoestima real do corpo da pessoa, mas, na maioria das vezes, esses médicos, eles ganham dinheiro em cima da insatisfação das mulheres, ganhando dinheiro em cima das tendências, né, como se o corpo feminino fosse um objeto que está suscetível de sofrer tendências, de entrar e sair de moda hoje. O que está nos anos 80, o bonito era o seio pequeno, o famoso seio de bailarina, que está começando a voltar agora, que eu já tenho visto muitos cirurgiões plásticos falando dessa volta dos seios de bailarina, que é mais harmônico no corpo, que é mais clean, né, como eles dizem. Mas a gente vê há pelo menos 2 décadas uma completa pressão estética em relação ao silicone, mulheres que têm seios pequenos, que querem ter seios maiores, mulheres que já têm seios, inclusive que já têm seio de tamanho médio e querem ter seios ainda maiores, e a popularização dessa noção de que um seio bonito é esse seio que fica para cima, completamente artificial, que não se mexe mesmo sem silicone, que é o quê? Distorção de imagem. Tudo isso é um reflexo de uma sociedade e de né, um grupo de mulheres
um país inteiro que está sofrendo de dismorfia corporal, de distorção de imagem. Eu quero mostrar aqui para vocês algumas fotos que eu selecionei, né, de seios com silicone, e como isso foi normalizado, né, essa estética completamente artificial. Gente, o que é isso? O que é isso? Sabe o que isso parece? Aquelas tartarugas de placa de trânsito, de pare. Como que isso pode ser bonito? Completamente artificial. Se vocês acham isso bonito, é porque vocês estão com dismorfia corporal. Vocês têm distorção, vocês estão todas com distorção de imagem, todas com dismorfia corporal. Olha isso. Que coisa horrorosa é essa? Desculpe, mas alguém tem que falar. Olha essa aqui da Victoria Beckham. De novo, tartaruga de placa de pare. Tanto é que ela retirou as próteses, né? Já faz alguns anos, porque, pelo amor de Deus, qualquer coisa é mais bonito que isso. Qualquer seio caído natural é mais bonito que isso. Qualquer seio de bojo A é mais bonito do que isso. Isso é horrível. Gente, isso é muito feio. O que é isso? Que coisa horrorosa. Aqui, essa aqui, Débora Seco. É vulgar, é brega. Mas a questão não é só essa. A minha questão com isso é fazer vocês verem que vocês estão com distorção de imagem. Vocês são tão apegados à estética, vocês estão tão pressionados a seguir um padrão, a seguir as tendências, que vocês estão todas com distorção de imagem. Aqui, outro. Que coisa horrível. Essa aqui, mais uma. Ai. De novo. Tartaruga de placa de pare. Que coisa mais feia, cafona. É cafona. E daí, procurando essas fotos, o meu algoritmo se tornou um verdadeiro inferno, né? Porque agora eu fico sendo bombardeada com essas fotos dessas mulheres influenciadoras fitness completamente artificiais. Gente, o que é isso? Eu nem vou dizer o que isso parece, porque eu vou ser cancelada, eu vou ser processada. Eu não vou dizer o que parece isso, mas parece uma coisa que eu não posso dizer, tá? E daí eu caí nesse submundo, né, desses silicones horrorosos, eu caí no submundo de descobrir que o filho da Angélica, e assim, gente, eu detesto o mundo de celebridades, eu ainda vou fazer um vídeo sobre culto às celebridades e como isso atrasa as pessoas, atrasa o país, e tudo que eu sei sobre celebridades é contra a minha vontade. Mas eu caí nesse submundo, né, do algoritmo, e eu fiquei sabendo que o filho da Angélica, que eu não sabia nem que já era adulto, tinha uma namorada, Duda Guerra, de 16 anos, que já tinha prótese de silicone. Uma menina de 16 anos. Gente, por que uma menina de 16 anos precisa ter prótese de silicone? Você quer um exemplo mais absurdo de pressão estética do que isso? Uma menina de 16 anos, primeiro que não tem que estar nem preocupada com isso. Segundo, o corpo das mulheres muda muito com a idade. A cada ano que passa, o corpo muda. Nós somos mulheres, nossos corpos foram feitos para gestar, para manter, para gerar uma vida dentro da gente. Ah, mas eu não quero ser mãe. Tudo bem, legal, eu também não. Mas o nosso corpo, biologicamente, foi preparado para gerir. E você tem um certo nível de gordura no seu corpo justamente para manter essa vida dentro de você. Então o corpo muda. Eu venho do futuro. Eu venho do futuro
você, menina, moça, mulher, eu venho do futuro para te avisar que o seu seio vai crescer. Você pode ter o menor seio do mundo, o seu seio vai crescer. Eu te garanto que com 35 anos, se você não tem nada de seio, você vai começar a ter seios naturais, porque é isso que acontece com o corpo das mulheres. O corpo das mulheres muda e mesmo quem não desenvolve gordura, não acumula gordura na região do seio, a partir dos 35 anos, 30, 35 anos no máximo, você vai começar a, a ter gordura no seio. Isso eu te garanto por experiência própria, inclusive, por experiência própria de uma pessoa que sempre foi magérrima, que sempre tive 49 quilos, eu tenho 1,67 m, tinha 49 quilos, já adulta, com 20 e poucos anos. Eu usava sutiã a bourgeois, que acho que é 40, usava 40, depois fui para um 42, já com 19, 20 anos. Hoje eu não sei, porque eu não moro mais no Brasil, então eu não sei que tamanho que eu usaria no Brasil, mas aqui onde eu moro, eu uso o padrão norte-americano, né, de medida de bourgeois, A, B, C, D. Eu passei de um bourgeois para um bojo D. Só engordando. Só engordando. Então, assim, eu te garanto, você que não tem seio nenhum, que é o famoso ovo frito, você vai ter seios. A partir dos 30 anos, eu te garanto. Então, não tem motivo nenhum. É um absurdo uma menina de 16 anos já está tão preocupada com a estética a ponto de fazer uma cirurgia plástica, colocar silicone. E daí apareceu para mim que ela, inclusive, tem um caso que os médicos estavam usando ela como exemplo para falar sobre cimastia. Nem sabia que isso existia, a gente aprende uma coisa nova todo dia, que é o quê? Quando as próteses de silicone ficam juntas nesse formato aqui, ficam juntas, que é consequência do formato da caixa torácica da mulher, né? Cada mulher tem um tamanho de caixa torácica e vai ficar, e dependendo do tamanho da prótese, do modelo da prótese, pode causar esse efeito de cimastia quando eles ficam muito juntos. E sabe o que me lembra? Sabe o que me lembra isso? Vocês me perdoem, com todo respeito às drag queens. Pelo contrário, eu não estou fazendo uma crítica às drag queens. Pelo contrário, eu amo drag queen, adoro assistir RuPaul's Drag Race, assisti quase todas as temporadas, assisti, assim, maratonei as temporadas de RuPaul Drag Race, adoro o RuPaul, tenho as minhas drags preferidas. E me lembrou que elas usavam eu não sei o nome disso, esse molde de um seio falso, que você coloca essa borracha por dentro, veste essa borracha como se fosse uma camiseta, para dar essa impressão de que você tem seio, e é exatamente isso o efeito visual que essas mulheres têm com essas próteses de silicone. É isso que vocês acham bonito? Esse molde de borracha de seio usado por drag queens? Gente, o que é isso? O que é isso? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que é isso? O que está acontecendo? Para vocês terem isso e acharem que isso é um seio bonito, terem o sonho de ter um seio assim, isso só mostra que vocês estão todas com dismorfia corporal, todas com distorção de imagem. E a gente não está falando sobre isso, a mídia não está falando sobre isso, os médicos não estão falando sobre isso. Eu até achei bem raro, bem estranho eu ter encontrado essa médica que fala sobre isso, embora ela não seja contra silicone, ela mesma diz que ela tem silicone, mas ela ainda tem algum senso crítico e ela está usando isso para alertar outras mulheres, né? Então já tem aí pelo menos esse benefício da dúvida. Mas vocês acharem isso bonito, vocês acharem que esse é o padrão, esse é o objetivo de vocês, e que isso é melhor, mais bonito do que um seio natural, seja ele pequeno, grande, caído, empinado, whatever,
Isso só mostra que vocês estão com dismorfia corporal, distorção de imagem. Ninguém vai falar sobre isso, a mídia não fala sobre isso, os jornalistas não falam sobre isso, os apresentadores de programa não falam sobre isso, as celebridades não falam sobre isso, a sua influenciadora fitness não fala sobre isso, a Virgínia, óbvio que ela não fala sobre isso, e de novo, tudo que eu sei sobre essa pessoa é contra a minha vontade, mas eu tô aqui para falar, e é por isso que eu comecei esse canal, Puro Suco da Militância, porque isso precisa ser dito. Tchau!